Hoje nós damos início à nossa 106ª reunião virtual, onde nós estudaremos o conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Rengel. Nós vamos estudar o capítulo 17, Método para adquirir o conhecimento direto, Vivei e deixar viver. Esta reunião é feita pelo grupo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Para começar a nossa reunião, eu convido alguém para fazer a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então, dando início à nossa reunião, por 4 domingos seguidos, nós temos estudado sobre nutrição e saúde. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta, Por que a alimentação é importante para a nossa evolução espiritual? Bom, eu vejo assim, primeiro, nosso corpo denso, como a gente vem estudando nas reuniões passadas, nosso corpo denso é o templo do nosso espírito. E a gente precisa converter o nosso corpo denso no melhor instrumento para o espírito. E também nosso corpo denso, a gente sabe que é o mais desenvolvido e o mais perto da perfeição. Então, daí a gente tem os maiores cuidados para com ele, É bem isso mesmo. No nosso atual processo evolutivo, a Terra toda ela vem passando por uma ação regeneradora, e isso está fazendo com que se purifique os veículos do planeta, Completando um pouquinho da tua resposta. Consequentemente, a gente, enquanto a humanidade do período terrestre, a gente tem a oportunidade de proporcionar aos nossos veículos material cada vez mais refinado. Porque futuramente a gente sabe que a gente vai viver em outras condições ambientais. Então, o globo terrestre, apesar das suas limitações, ou melhor, gerada pelas nossas imperfeições enquanto habitantes da Terra, a gente sabe que a Terra ela está se eterizando. E automaticamente os egos, à medida que renascem, eles têm o privilégio de construir corpos cada vez mais sutis. E isso, claro, implica na necessidade de que a gente que está aqui também faça transformações e adaptações. Aí nós estamos focando basicamente na nossa dieta, Então, a nossa dieta, por isso todo esse investimento que a gente tem feito, ela deve ser cada vez mais pura, mais saudável, preferencialmente composta de alimentos que são superabundantes de éter. Então, assim, os vegetais, os legumes e as frutas que estão em contato com o sol, eles estão mais abundantes de éter. E aí, então, é que a gente diz que ganha destaque nesse quadro, as frutas e hortaliças frescas. As raízes, elas também são importantes para a nossa alimentação, mas é importante ressaltar que quanto mais o alimento tem contato da terra para cima, em contato com o sol, ele é mais abundante em éter, tá? Então, o corpo denso, por ser o nosso veículo mais antigo, ele consequentemente é o veículo que está num estágio maior de perfeição do que os outros veículos do homem, E ele vem sendo aprimorado desde lá aqui, do período de Saturno, até aqui no período terrestre. Então, em Saturno, foi nos dado pela hierarquia divina, senhores da chama, o germe do corpo denso. E aí, nós, nessa trajetória da involução, nós fomos aprimorando este corpo denso, se tornando então um útil instrumento do espírito. Então, mantê-lo em bom estado é um dever de todo estudante Rosa Cruz.
Aí eu quero fazer aqui, né, uma alusão, né, a tudo parece calmo e quieto nessa paisagem, como se não houvesse nada por perto. Mas, na verdade, isso é só uma ilusão. Sempre há algo acontecendo, não existe momentos comuns, nada é banal. Quem já viu aquele filme Poder Além da Vida, tem uma cena onde o mestre leva o rapaz, que é o ator principal do filme, e fala para ele que ele não está realmente presente, né, no ambiente, porque quando a gente está presente, a gente está em contato e percebe tudo, até os insetos, né, que estão nesta natureza toda, qualquer elemento vivo ou de movimento. Por que nós estamos falando isso, né? Porque nada no universo foi feito por acaso. Então, tudo, desde a mais pequena formiga, a joaninha, tudo está em constante evolução. O menor ser vivo tem que ser respeitado como parte de tudo que a gente reverencia com o nome de Deus, pois nunca será demais dizer que Deus é tudo e em tudo está Deus. Nós todos somos criaturas que viemos da mesma raiz cósmica, né? Nós viemos de Deus. Então, não somos nós também insignificantes em tamanho perante o infinito? Para a gente refletir, né? Quando a gente vê a formiga perto do ser humano, ela é pequenininha, né? Mas se a gente comparar a gente perante o infinito do mundo de Deus, a gente também é insignificante em termos de tamanho, né? Mas não em termos de valor, porque Deus cuida de nós o tempo todo. Então, a lição de hoje, ela tem esse foco, né? Viver e deixar viver. Ou seja, independente se de que onda de vida nós estamos falando, nós temos um compromisso em ajudar as ondas de vida menores que a nossa e que estão em evolução a se desenvolverem. Então, nós humanos já estivemos num estado de consciência muito semelhante ao estágio de consciência da formiga, né? Nós não tínhamos a mesma forma física, mas nós tínhamos o mesmo estado de consciência. Por isso que a gente diz, né, que no período de Saturno nós passamos por um estágio análogo ao estágio do mineral. No período solar, nós passamos por um estágio análogo ao dos vegetais. No período lunar, nós passamos por um estágio análogo do animal, até estarmos aqui no período terrestre com o corpo denso na forma humana, né? Então, quando a gente estava aqui e a gente fala estágios análogos, não tínhamos a mesma forma física do mineral, do vegetal, do animal, mas nós tínhamos o mesmo estágio de consciência. Então, no período de Saturno, a nossa consciência era análoga dos minerais, depois no período solar análoga do vegetal, no lunar dos animais e no período terrestre no atual estado de consciência que a gente está hoje. Então, os diferentes 4 reinos de vidas têm diferentes graus de consciência e, consequentemente, tem diferentes veículos. Então, é importante a gente saber que o mineral tem apenas o corpo denso e uma consciência semelhante à do transe mais profundo. Por isso, seria mais fácil a gente digerir alimentos vindos do reino mineral. Mas, por outro lado, o mineral não tem corpo vital e é apenas por meio do corpo vital que a assimilação é conseguida. Por exemplo, no caso do sal, nós temos que obter os sais necessários ao organismo por meio do reino vegetal. Por quê? Comer muito sal mineral, né?
primeiro que não ia fazer bem, né? E o outro que tem aí a questão da assimilação. No reino vegetal, as plantas, né? As verduras, legumes, elas têm um corpo denso e um corpo vital que as capacitam a fazerem a assimilação. Então, a consciência delas é tão profunda como a de um sono sem sonhos, e assim é fácil para nós, ego, dominarmos as células vegetais e mantê-las sob o nosso controle por um longo período de tempo. E daí o grande poder de sustância, né, dos vegetais. No caso dos animais, oriundo da onda de vida animal, as células já se tornaram mais individualizadas. E como o animal tem um corpo de desejo que lhe proporciona uma natureza passional, é facilmente entendido que quando a gente come a carne, é mais difícil dominar essa célula animal que tem já uma consciência animal semelhante ao estado de um sono com sonhos. E também tais células não se deixarão se pôr sobre o nosso controle por muito tempo. Assim, quando a gente faz uma dieta baseada na carne animal, ela exige da gente maior quantidade de refeições, maior quantidade e refeições mais frequentes que a dieta baseada em vegetais. Então, é legal a gente ver que na Bíblia tem uma frase que diz assim, né? Eu vos dou todas as ervas que dão sementes, que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será o nosso alimento. Isso está em Gênesis 1:29. Então, esse foi o primeiro tipo de alimentação que nos foi dado para a nossa evolução. Então, entrando mais a fundo, né, no capítulo de hoje, a primeira lei da ciência oculta é não matarás. Então, só aqui ela já nos alerta que comer a carne animal, nós vamos estar contribuindo para a matança dos animais, né? Então, aí vem para a gente pensar que se a gente não pode criar nenhuma partícula de barro, que direito a gente tem de destruir qualquer forma, por mais insignificante que ela pareça para a gente, né? Ou seja, não temos esse direito. Porque todas as formas são expressões de vida una, da vida de Deus. Então, a gente não tem nenhum direito de destruir a forma pela qual a vida está adquirindo experiência. Porque toda vez que a gente mata um animal, a gente obriga esse ser a construir um novo veículo. E aí a gente impede, né, dele estar usando o corpo físico dele aqui para estar adquirindo experiências. Os animais são os nossos irmãos mais jovens. E assim como nós, porque nós também, né? Nós sabemos que a gente constrói um corpo denso para estar nesse mundo com um único objetivo: adquirir experiência no mundo material. E eles também, né? Então, matá-los é privá-los desta oportunidade e, consequentemente, a gente atrapalha o progresso da onda de vida animal. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a onda de vida dos animais, né? Os animais, eles são os nossos irmãos menores. Portanto, como os irmãos maiores são os nossos guardiões, né, da onda de... A gente sabe que os irmãos maiores estão cuidando de nós, da humanidade, nós também somos guardiões dos animais, porque nós estamos num estágio mais evoluído que eles. Todos os animais, sem exceção, então, possuem corpo denso, corpo vital e corpo de desejos. Portanto, como eles possuem o corpo de desejo, eles também sentem todo sentimento, emoção, desejo, em intensidade diferente da nossa,
mas que estão, durante o processo de evolução, refinando, né, esses desejos e essas emoções. Então, se a gente olhar aqui, né, que nós estamos hoje na região química, que é a região mais inferior, onde o espírito virginal, que é onde está o humano, o animal, o vegetal e o mineral se expressando, nós temos no mundo de desejo a região mais inferior, onde estão os arcanjos, onde eles estão se expressando. Então, todos os animais evoluem sob a responsabilidade, guia, orientação e proteção da onda de vida dos arcanjos. Ou seja, cada espécie de animal está sob a orientação de um espírito-grupo, que é um arcanjo, com o desenvolvimento da visão do mundo de desejo, para quem já enxerga, é possível ver e entrar em contato com esses seres, né? E vê-los na função de espírito-grupo dessa espécie. Um arcanjo, então, ele pertence a uma onda de vida superior à nossa, nele a sabedoria flui, e ele é tão evoluído, né? Em relação a nós, ele é tão mais evoluído que as simples tarefas de vê-lo requerer um enorme preparo, dada a sua luminosidade e superioridade evolutiva, cuidando de quem está aqui na região química. Portanto, né, o estrago que a gente faz quando a gente tira a vida de um irmão menor animal, seja para nos alimentarmos, ou seja por diversão, ou por qualquer outro motivo, o estrago é enorme. Olhando para o assunto comer carne animal, do ponto de vista agora, porque a gente falou muito da ciência da nutrição, nós falamos muito e vamos falar ainda da dieta vegetariana, né? Mas também tem o ponto de vista ético, né? Pelo ponto de vista ético, nós somos contra matar um animal para comer. A gente acredita, enquanto estudante Rosa Cruz, que a gente tem uma dívida pesada para pagar por essas criaturas, né? Inferiores quando a gente as mata, porque nós deveríamos ser os mentores delas, né? A boa lei que trabalha sempre para corrigir o abuso relegará em tempo o hábito de comer animais assassinados para a lixeira das práticas obsoletas, né? Isso aí está lá no conceito Rosa Cruz, ou seja, a gente já tem ouvido muito dizer, né, que tem várias crianças que desde pequenininha elas já estão preferindo a dieta vegetariana, elas já não gostam tanto da carne. Então, a gente tem visto que à medida que as pessoas vão encarnando aqui, os hábitos já estão mudando. Então, vai chegar um momento que a gente vai realmente abandonar o hábito de comer carne animal. Então, voltando à nossa primeira lei da ciência oculta, não matarás. Viveremos em condições mais saudáveis e felizes se a gente não matar, porque muitos dos problemas de saúde são criados pelos vícios ou uma dieta alimentar errada, né? Nós devemos ser vegetarianos por amor, por respeito a essa vida de outros seres. Então, a gente precisa nos aprofundar mais nessa questão, quando a gente decide adotar uma dieta vegetariana, e depois a gente tem que ter a coragem e a determinação para realmente fazer a mudança para a dieta vegetariana. O corpo é um templo divino e, como tal, ele deve ser preservado, porque a vida evolui através da forma. Então, a gente tem um compromisso também com o nosso templo corpo, né? O nosso veículo físico é o meio que a gente tem
para se expressar aqui na região química, para aprender, para adquirir experiência e para expandir a nossa consciência. Quanto mais tempo, vai estar até num outro slide isso, né? Quanto mais tempo a gente viver aqui, né, na Terra, maior é o nosso desenvolvimento, porque mais experiências a gente vai adquirindo. E quanto mais sensível a forma, maiores serão as possibilidades da vida expressar sua natureza divina. Então, como a Terra está no processo de evolução e se eterizando, quanto mais a gente cuidar do nosso corpo também, nessa eterização dele, né, não comendo alimentos tão pesados como a carne, melhor, porque a gente vai estar fluindo ajudando aí na nossa evolução, tá? Então, como eu falei, é desejável a gente viver o maior número de anos possível, mas viver de que forma, né? Não é simplesmente viver, é viver com boa saúde, com lucidez, com disposição para trabalhar e para aprender. Essa é a única maneira da gente aproveitar o máximo dessa nossa encarnação. E aí a gente fecha essa questão da importância, né? Falando que o organismo ele não necessita de grandes quantidades de alimento, mas sim de dietas balanceadas. Então, acho que a ciência da nutrição, ela traz isso para nós, que mais do que aprender e a cuidar, né, da nossa alimentação, é a cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, através de uma dieta que seja balanceada. Então, não comendo exagerado e comendo as coisas certas. Vamos entender um pouquinho, então, do nosso processo aí. Porque às vezes as pessoas nos perguntam, mas se a carne não fosse um alimento para ser comido, por que ela está aí disponível? Por que nós aprendemos a comer da carne? Então vamos entender um pouco desse processo. Na época Atlântida, aqui, né, já no período terrestre, que é a quarta época, a gente tinha a visão do mundo espiritual e foi necessário que a gente perdesse essa visão, essa existência espiritual, porque a gente precisava se concentrar na região química aqui, né? A gente precisava se concentrar para adquirir experiência física. Porque a nossa grande oportunidade de desenvolvimento e crescimento estava aqui na região química do mundo físico. Então, a gente tinha que descer o mais profundo aí na matéria física para obter essa consciência de si mesmo na região do mundo físico. Aí, então, foi a necessidade de ser introduzida a carne na nossa alimentação. Imaginando que a gente possuía apenas uma única vida curta, nós tínhamos que concentrar o nosso esforço aqui e não no mundo espiritual naquele momento, porque nós tínhamos que tirar o máximo do aprendizado do mundo físico. Então aí a carne, ela foi nos dada porque ela tinha esta função. Porque por meio da dieta da carne animal, o ser humano ele conseguiu se fixar mais na região química e, por outro lado, ele foi também sobrecarregando o organismo e o corpo denso foi ficando um corpo pesado, sombrio e mais brutalizado, né? Aí, então, na época área do período terrestre, que é a quinta época, foi necessário também que fosse introduzido o álcool para qualquer bebida alcoólica, né? Então é dito, inclusive a gente vê em algumas passagens falar do vinho, né? Mas por que foi introduzida a bebida alcoólica? Para ela ajudar o ser humano a dominar a molécula altamente individualizada da carne e aí sim a focar definitivamente a consciência na região química do mundo físico.
Deixa eu aproveitar essa parte aí, que é uma coisa muito interessante, né? Às vezes perguntam assim, já várias pessoas perguntam assim, mas vem cá, se Deus é todo amor, como é que ele consegue criar um esquema de evolução aonde, para nós, né, no caso, aonde chegar a certo ponto e a gente tivesse que atrapalhar a evolução de irmãos menores, matando, assassinando ou pagando para matar, que é pior ainda, né? Para que a gente pudesse evoluir. Na realidade, tanto a questão de nós termos que comer carne, como a questão de termos que tomar bebida alcoólica fermentada exteriormente, que é um espírito, né? Nós aprendemos isso no Fraternidade Rosa Cruz, é um efeito, uma consequência da nossa queda. Entendeu? A queda nossa, quer dizer, usar e abusar da força sexual criadora, lá no início, né, atendendo aos anseios necessários lucíferos, gerou vários efeitos. Um dos efeitos é a gente não conseguir viver na região química do mundo físico com o corpo denso como deveríamos viver, ou seja, viver 150, 200 anos. A gente aí com 50, 60 anos já está dando sinais de falência ou alguma coisa nesse sentido. E outras consequências tiveram também, a questão de a gente não conseguir expressar o amor, a questão, inclusive, de ter que comer a carne para endurecer o nosso esqueleto, esse foi a questão do objetivo, né? Para a gente focar na consciência de vigília, como foi falado aí, né? E depois, aí piorou a situação, porque se nós não, na época lá, não tomássemos bebidas alcoólicas fermentadas exteriormente, nós não ia conseguir assimilar o pouco da carne que nós assimilamos hoje, né, por causa das células individualizadas dos nossos irmãos menores. Então, explicando, o esquema de evolução criado por Deus não tinha a questão de ter que comer carne, que ter que beber bebidas alcoólicas, né? Foi um efeito de um erro nosso, pelo livre-arbítrio, nós erramos, e estamos aí pagando esse custo. Tanto é que a gente lê num livro chamado Cimentos Iniciados, Max Sendel deixa bem claro isso. Fala, olha, essa dívida que nós temos para com os irmãos menores, os animais, cada um de nós ainda pagará nessa roda de nascimento e mortes. Cada um de nós pagará. Né? Por quê? Porque nós prejudicamos o desenvolvimento de uma onda de vida, nós vamos ter que reparar esse atraso, né? Por várias maneiras, mas não vamos ter que reparar, porque se a gente não reparar, a gente não vai evoluir, tá? Então, de novo, esquema de evolução criado por Deus não tinha a necessidade de um dia uma onda evolutiva como ser humano ter que sacrificar uma outra onda de vida abaixo dele para continuar evoluindo. Foi um erro nosso que vamos ter que reparar, ok? Então, mas o que era necessário e suficiente naquele tempo em que a gente estava aprendendo a lidar com o nosso corpo vital, na sua evolução de reparar o corpo denso, hoje, né, não é mais necessário e nem desejável, pois a gente já aprendeu no nível de eficácia como o reparo do corpo denso. Então, essa evolução está promovendo a eterização dos corpos humanos e, paralelamente, um refinamento da mente. Consequentemente, o ser humano está deixando a alimentação carnívora, embora ainda num número muito pequeno, né? Esse número vem aumentando, então a gente sabe quem era carnívoro aí, quem se tornou vegetariano aí há 20 anos atrás, sabe como era muito mais difícil você encontrar pessoas vegetarianas e até ter assim orientações para essa dieta. E hoje a gente vê assim que aumentou muito o número de vegetarianos. O próprio comércio, hoje você encontra muito alimento vegetariano e você vê também que tem já uma evolução de pessoas defendendo muitas por N razões e N causas que nós não vamos comentar aqui, né? Mas defendendo a dieta vegetariana, tá?
Então, a nossa alimentação, ela passou a ser mais focada em frutas, verduras e legumes, porque ela se adapta melhor às necessidades que o corpo denso tem hoje e às necessidades também futuras do nosso organismo. Então, a gente pode concluir que a carne e o álcool já cumpriram a finalidade evolutiva dessa. Então, que elas tinham nesse nosso processo de evolução. Então, ela não tem mais lugar no futuro. E isso se aplica também aos nossos hábitos alimentares, né? A gente tem ainda o hábito de comer alimentos super cozidos, muito doce, e isso também vai passar por um processo de mudança. Então, nós vegetarianos, a gente já sente, por exemplo, quando você come uma cenoura crua numa salada, você sente, né, que a digestão dela, ela dá a sensação de saciedade até maior. Hoje, os vegetais fresco, puro e cru, né, são preferidos não só como alimentos, mas até assim como medicamentos. A gente sabe que tem muita gente que usa dos vegetais aí como fonte de medicamentos, né? Isso porque contém todos os elementos químicos indispensáveis para a manutenção do corpo, além de possuir uma superabundância de éter. Enquanto estudante Rosa Cruz, a gente não pode julgar quem come a carne, porque a gente tem que entender que eles ainda são necessários para muitas pessoas. Então, a nossa grande função é a gente respeitar o livre-arbítrio de cada um. Como diz na Bíblia, não é o que entra pela boca o que mancha, mas o que sai dela. Então, o apontar dedos, o julgamento, ou recriminar quem come carne não é uma atitude esperada da gente, tá? A atitude de desdém contra quem consome carne também por aqueles que ainda são dominados pelo alcoolismo, é mais nocivo para o nosso crescimento espiritual do que o fato de ainda usar. Em resumo, não adianta nada eu me tornar vegetariano, eu dizer que eu respeito a vida animal, se eu julgo os outros e não estou respeitando o livre-arbítrio de outros humanos, né, de outros seres no seu processo de evolução. Cada degrau que nós avançamos, nós temos que ter a humildade e o respeito pelo livre-arbítrio dos nossos irmãos. E, através do exemplo, plantar uma sementinha de estímulo. Não querer exigir mudanças dos mais próximos e dos também que estão mais distantes. E é legal isso, sabe, Fernando? Porque eu vejo pessoas, eu tenho amigos, assim, que eu gosto muito, mas que, às vezes, advogam mesmo, né, recriminando e falando. E, assim, não é a nossa função, acho que só pelo exemplo, e quando me perguntam, eu digo, porque eu não como carne, né, só o exemplo já faz a pessoa perceber que tem algo diferente, que tem outras razões. Então, não é nem necessário a gente ficar fazendo aí pregações do hábito vegetariano para outras pessoas, né? Então, aí eu vou fazer uma pergunta. Que razões devem realmente levar um estudante Rosa Cruz a adotar a alimentação vegetariana? Eu acho que é a compaixão. A compaixão é uma delas. Muito bem, Magali. Que mais? Nós já vimos que está na lei não matar, né? Uhum. E realmente eu acho que, assim, até pessoalmente, afora toda essa beleza que se apresentou, realmente o que mais me levou a chegar a ser vegetariana, e acho que muitas pessoas, é a compaixão. Compaixão importantíssima, como a Maga falou. E nós também estamos, como estudantes Rosa Cruz, nós estamos num processo de purificação dos nossos corpos. Uhum. Nesse processo de espiritualização,
comer, fazer a injeção, inserir o alimento carne ou, por exemplo, álcool, nos afasta totalmente da nossa parte espiritual. Então, para nós, hoje, como estudantes, seria um atraso, um regresso na nossa caminhada. Muito bom. Então, tem aí o aspecto, né, de que o nosso corpo já não precisa mais tanto, não precisa mais da carne, né? Nós estamos num processo de purificação. Tem aí a compaixão pela onda de vida animal. Que mais? Quem mais ia falar? Então, como a gente vem falando há várias reuniões anteriores, né? Quando a gente se torna realmente um aspirante à vida superior, né? Um estudante sincero, verdadeiro, né, que a gente quer seguir esse caminho da fraternidade Rosa Cruz, a gente tem que adotar, sim, essa dieta, alimentação vegetariana, como você falou agora há pouco, muito bem, em vários slides, que é a nossa obrigação ajudar outras ondas de vida, entre elas a principal, que está evoluindo agora, né, e principalmente sabemos que tem 4 animais aí que estão próximos da individualização, né? Então, essa onda de vida animal, eles estão evoluindo. E nós não temos o direito de acabar com a vida delas e tolher a evolução delas. Tanto pela compreensão que foi falado, compaixão, e lembrando sempre, esses animais, eles são nossos irmãos menores. Merecem toda a nossa atenção, quem é realmente um estudante, aspirante à vida superior, que seja sincero. Então, só fechando tudo isso, né? Alguns fazem pela necessidade física de gozar de uma boa saída, outras pelas razões éticas, por respeito, em respeito à vida, e as duas razões são importantes. Então, tanto pela nossa saúde, porque o corpo está passando aí, nós hoje temos um veículo muito mais leve do que tivemos no passado, quanto pela razão ética da compaixão e respeito, as duas são importantes. Mas a gente deve ser vegetariano por amor, por respeito à vida dos outros seres. Então, é aí que entra isso que a Sueli falou, né? A gente não tem o direito de contribuir direta ou indiretamente pela matança de indefesos animais. Então, assim, eu já vi algumas pessoas dizerem, mas eu não como carne, eu não mato animal. Usar o calçado não tem problema, porque alguém já matou esse animal. Não, é sim, a partir do momento, porque não é só a alimentação vegetariana, né? Tem uma série de contextos. O uso do couro, eu estou também contribuindo para a matança. E a gente sabe que às vezes é até mais fácil você parar de comer a carne do que você fazer todas essas outras mudanças que também estão contribuindo para a matança. Então, a compaixão, acima de tudo, é o que deve nortear o nosso regime. E aí entra a firmeza de convicção, porque assim, existem muitas pessoas que dizem que a dieta vegetariana, ela não supre tudo que a gente precisa. Tem muitos ainda tabus por trás, né, da dieta vegetariana. Então, é muito importante a gente ter a convicção, a gente estudar, a gente pesquisar e saber que para nós, para o nosso crescimento anímico, esta alimentação é que nos vai ajudar positivamente nesse processo. Então, se você se abstém só de comer carne por motivos de saúde, o sacrifício não vai ter tanto mérito. Se é porque percebe que a influência purificadora de uma dieta isenta de carne sobre o corpo vai ajudá-lo a ser mais sensível às influências espirituais, também não é um grande mérito, né? Obviamente, as pessoas se abstêm de comer carne por ambos os motivos. As pessoas que se abstêm de comer carne por ambos os motivos vão ser beneficiadas,
mas do ponto de vista espiritual, nenhuma vai alcançar o verdadeiro objetivo, porque o verdadeiro objetivo está em perceber que a vida de Deus está iminente em todos os animais. 2, compreender que Deus sente todos os sofrimentos experimentados pelos animais. E 3, porque nós somos partes de Deus. E 3, esta abstenção foi movida pela compaixão. Então, o conjunto desses 3 motivos é o que vai beneficiar a dieta vegetariana para nós e vai beneficiar a nossa saúde, o nosso corpo vai se tornar mais sensível à espiritualidade e vai, de fato, aumentar o nosso crescimento anímico. Então, vamos falar um pouquinho mais, embora a gente já tenha falado muito, né, de vegetarianismo e nutrição. Então, algumas pessoas cometem o erro, né, de simplesmente eliminar a carne animal. Então, aí, quando eu elimino a carne animal, eu estou eliminando uma parte da pirâmide nutricional aqui, né, da sua alimentação. E as pessoas, às vezes, fazem isso de uma forma meio irracional. E aí faz o que a gente chama de forma também irracional, algumas sem fazer as devidas substituições, né? Pensando que na pirâmide nutricional a gente tem que prover o nosso organismo de uma série de proteínas, sais, de tudo que o organismo precisa. Então não basta deixar de comer a carne animal. É importante a gente reavaliar toda a nossa dieta e ver se a dieta que a gente está tendo, ela está suprindo o organismo de todas as suas necessidades. Então, quanto mais variedade a gente tiver dentre os grupos de alimentos que a gente come, quanto mais variedade de legumes, então assim, não basta substituir comer só alface e tomate como uma salada e dizer estou comendo vegetais, né? Eu tenho que fazer uma substituição que de fato seja rica na nossa dieta. E eu não estou falando aqui de nada sofisticado, caro, porque às vezes as pessoas falam, mas aí eu vou ter que comprar coisas sofisticadas, cara. Eu estou falando que a natureza, uma horta no quintal, já supre muitas das nossas necessidades, tá? Aí vem uma pergunta, mas quando a gente come vegetal, fruta, nós também não estamos destruindo vidas, considerando que eles também são nossos irmãos menores? Bom, eu acho que quando a fruta amadurece, ela já realizou o propósito dela. E, na verdade, era ser a matriz para desenvolver a semente. Então, não, porque a gente sabe que o objetivo do reino vegetal, ele é alimentar os outros reinos, né? Igual a Magali falou das frutas, né? Nós temos aí, se você não comer a fruta, ela vai apodrecer. Se você não comer um vegetal, ele vai apodrecer. Então, eles estão prestando um serviço às outras ondas de vida, em especial a nossa onda de vida humana. Eles estão prestando, inclusive, um serviço de amor desinteressado para com a gente, né? Então, eles estão realmente prestando um serviço, alimentando os outros reinos. E como você colocou lá no slide, lá atrás, o próprio Deus indicou essa orientação, né? Além de você falar que eles só têm o corpo denso e vital, eles não têm corpo de desejos também, portanto não têm sentimentos, emoções, essas coisas, né? Então, é isso mesmo. Quando a fruta está madura, ela já realizou, já cumpriu o seu papel e o seu propósito. E além de ser destinada a servir de alimento ao animal também e ao ser humano, tá? E quando a semente cai, ela também já germina e nos dá outras frutas. Idem para o reino vegetal, tá? Então, todas essas razões que vocês falaram estão corretas. E aí também vem outra pergunta, né? E o ovo?
quando a gente come o ovo, a gente também não está destruindo vidas? Bom, o que eu pude entender é que um ovo em si mesmo, ele não é provido de vida, né? Até o nosso conceito compara, e no mesmo caso, um óvulo ou um sêmen humano está na mesma situação, né? Ele precisa de condições propícias para se tornar vida. Por exemplo, ele não contém o átomo semente, né? A matriz do corpo vital, ele simplesmente é um ovo, ele não é vida. Muito bem. Quem mais ia falar? Só complementando, né? O ovo ele precisa, né, das condições de incubação para que o espírito grupo seja incorporado, né? Uhum. Então, enquanto ele está nesse estado, né, ele não possui, então, o átomo semente, como a Magali falou, e nem a matriz do corpo vital. Portanto, ele ainda está realmente desprovido de vida. Rê, lembrando também que o ovo é um alimento importantíssimo. A gente viu nas reuniões anteriores, quando a gente falou da ciência da nutrição, né? Ele ajuda bastante a gente, a nossa onda de vida humana, ele é rico em vitamina B12, né? Muito bom. É um resultado de um processo de vida, portanto, ele não faz mal. O que faz mal é a gente não fazer bem as nossas escolhas, né? Muito bem. Acho que o Glauco também quer falar. Eu só ia complementar de forma resumida o que todos falaram e de todas as últimas 3 perguntas aí, que cabe uma única coisinha para cada um dos indivíduos, né, enquanto pessoas, né? O aumento do seu conhecimento e da consciência. Quando você tem a informação que amplia o seu conhecimento sobre a questão alimentar, a gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui e com certeza vai chegar à resposta de cada um desses pontos. Então, se a gente consome o ovo, a gente não está fazendo aí, contribuindo para a perda de uma vida, né? Se a gente cozinha o ovo, a semente, se não, a gente não lhe proporciona as condições necessárias para a vida, a oportunidade se perde. Então, para nós não tem problema comer o ovo. Lembrando que nós somos vegetarianos, nós consumimos tudo que vem do animal em vida. Então, o leite, o ovo, tá? O mel. Produto da vida, né? Da vida, e aí é produto gerado pelo animal em vida, né? Então, para nós, a gente considera isto na nossa dieta. Então, já falamos mais de 1000 vezes que no nosso atual estágio de vida, a gente tem que ter claro que matar é um mal, que a gente deve proteger e amar os animais, e não somente os nossos animais de estimação, porque a gente vê que, inclusive, é uma coisa até para a gente se alertar, né, que tem muitos animais de estimação sendo tratados como humanos, né, e a gente também tem que tomar um cuidado de respeitar o animal enquanto animal. E daí não dá para a gente amar só o animal que a gente tem em casa de estimação e não amar os outros animais aí e concordar com essa matança, tá? Outra pergunta. Se a gente deixa de comer carne, é suficiente para que a gente cumpra o princípio de proteger a onda de vida animal? Eu acho que eu até já falei um pouquinho disso. Então, eu vejo assim, como nós falamos na reunião da ciência da nutrição, a gente tem que cumprir os nossos deveres, como você falou muito claro e muito bem sobre alimentação, né? E além disso, a gente não deve utilizar nada do nosso vestuário que seja à base de couro, né? Que, portanto, sacrificou animais para que a gente tenha isso. Produtos de beleza também, de higiene, de limpeza, de modo geral,
que fizeram testes em animais. Isso é uma crueldade muito grande também, a gente já sabe disso, né? A gente pode gastar um pouquinho mais de tempo e procurar melhor produtos veganos e nada de couro, né? Nada que venha do animal. E também a gente não deve nem participar e nem proporcionar eventos de entretenimento que tenham animais, mesmo que haja desculpa, que não está vendo violência nenhuma, não sei o que, é só uma brincadeira, isso é desumano, não tem como a gente aceitar uma coisa dessa. Então, a gente não deve patrocinar e muito menos participar desses eventos, né? A gente hoje tem um mercado muito grande para nós, vegetarianos, veganos. Então, a gente tem muito o que comprar e consumir que não venha prejudicar nenhum animal, né? Tudo bem. Só complementando, né? Uma coisa que é importante e é verdadeiro que você disse, que a gente tem que lembrar, os animais têm o corpo de desejos. E da mesma maneira que o ser humano, quando você faz uma brincadeira com o ser humano gosta de fazer chacota com ele? Não mesmo. O animal é a mesma coisa. Exato. Então, a gente falou aí, né, do uso de penas, de peles, né, do couro animal, do couro, enfim, e de atividades aí de testes, rodeios, circos, né, os circos todos já aboliram, a grande maioria, né, apresentação com animais. Outra pergunta, que eu acho que é super importante. Para eu me tornar um estudante Rosa Cruz, eu preciso ser vegetariano? Eu penso assim. No início, não. No início, não. Eu penso assim, aos poucos o estudante vai aprendendo, estudando, se conscientizando, e se ele continuar no caminho como estudante da Fraternidade Rosa Cruz, ele acabará sendo um vegetariano. Não é uma imposição inicial, eu acho. Exatamente, porque quando você começa a tomar consciência, começa a conhecer, a entender, a buscar informações, você não pode privar de comer carne para você entrar numa escola e começar a estudar. Isso é ao longo de um tempo que você vai ampliando os horizontes, o seu conhecimento e a sua consciência, até que você consiga fazer esse domínio. E não é de um dia para o outro, mesmo porque o consumo da carne, quando a gente utiliza a carne para se alimentar, vai levar um bom tempo até que você consiga desvincular isso, né? Não é de um dia para o outro, vai levar um tempo aí, né? É um treinamento que tem que acontecer. E isso não impede de você deixar de ser um estudante, né? Mas ao longo do tempo é um esforço que você tem que fazer para poder realmente seguir nesse caminho. Eu também concordo, acho que com o Glauco, não acredito que não ser vegetariano no início seja um empecilho para a pessoa se tornar estudante. Acredito que com o tempo e com o conhecimento, automaticamente isso a vai libertando. E ela vai entendendo os princípios e a partir disso o desejo, a ânsia ou até o hábito também de inserir o alimento carnívoro vai se deixando. E a compaixão acaba por vencer o desejo, aí, a ânsia. E aí é um processo que eu acredito que se torna natural na vida do estudante Rosa Cruz. É um processo de ampliação de consciência, né? Mas a fraternidade não obriga o estudante a nenhuma ação voltada para isso. Lembrando que na Fraternidade Rosa Cruz nós respeitamos o livre-arbítrio de cada um. Lembrando também o que o Glauco falou, que a carne também não deve ser abandonada de uma única vez. Tem gente que diz assim, amanhã já sou vegetariano, e às vezes a pessoa nem se sente bem. Por quê? Porque além da questão física, tem também a questão espiritual dentro deste processo. Então, a gente vai abandonando a carne aos poucos. E é esperado que, à medida que o estudante ele vai progredindo nos estudos da Rosa Cruz, de estudante
preliminar, para regular, para probacionista, enfim, né? A consciência vai se ampliando, a gente fala muito sobre as decisões que nos levaram a ser vegetariano, o porquê que a gente as razões, e aí, à medida que ele vai evoluindo e a consciência vai ampliando, é uma tendência natural da pessoa ouvir aí os ditames do coração dela e aí fazendo outras escolhas, tá? Mas não é obrigado, até porque muitos de nós, se não vou dizer a maioria, quando a gente começou a estudar na Rosa Cruz, a gente ainda comia carne, muitos de nós, né? E aí você vai neste processo de entendendo as razões e aí fazendo outras escolhas. Então, o aspecto moral do vegetarianismo. A evolução, então, é fundamentalmente uma questão de consciência. O nosso estado de consciência determina o que somos e manifestamos, a nossa sensibilidade, os nossos pensamentos. Por isso que eu digo assim, não tem problema eu começar. Quando eu vou me sensibilizando, meus pensamentos vão mudando, automaticamente eu vou fazendo outras escolhas. E essas novas escolhas, ela determina o nosso estado de saúde, porque é uma consciência da gente admitir a necessidade de conservar limpo e puro os nossos corpos, né? O nosso lema como que é? Uma mente pura, um coração nobre, um corpo Isso. são. Porque tudo se reflete no corpo, na saúde, né? Então, se a gente defende o direito à vida e à não violência, a gente pode ter certeza que isso repercute positivamente no corpo físico. Por isso que a gente fala que, no nosso caso, o vegetarianismo não é só uma questão de opção de saúde, é uma opção também ética, é uma opção de consciência, é uma opção de compaixão e respeito. A nossa consciência projeta equilíbrio e harmonia sobre o nosso organismo e aí, consequentemente, numa boa saúde. Vamos falar mais um pouquinho da carne, né? Nós sabemos também que no momento do abate, o animal, ele sente toda essa dor, ele tem o presságio de que ele vai morrer quando ele está esperando, e isso faz com que a carne, ela seja impregnada de uma série de substâncias desse medo, dessa agonia que ele para, e aí isso é nocivo na carne e depois nocivo para a nossa saúde. Então, a gente não tem o direito de contribuir para a matança dos animais indefesos. E aí entra o que nós já falamos várias vezes da compaixão. É o primeiro passo que vai nortear a nossa opção por mudar o regime alimentar. E que para nós também, por isso que a gente fala de que à medida que você vai evoluindo enquanto estudante Rosa Cruz, você vai fazendo novas escolhas e novas opções, porque assim, não é esperado de um estudante da ciência esotérica que a gente vacile e tenha fraqueza moral na hora de ter a convicção de que a gente está desrespeitando um irmão menor nosso. Então, é muito esperado do estudante este fortalecimento para que ele tenha convicção e faça essas escolhas. Bom, só reforçando, né, o que eu já falei, para mudar de uma dieta, é muito importante que ela seja feita de uma forma racional e equilibrada. Então, que a carne seja abandonada aos poucos. É errado a gente dizer que a carne precisa ser substituída. A carne, eu tiro a carne e eu preciso fazer escolhas de alimentos que me ofereça, né, todas as proteínas e todas os sais e tudo que é necessário para o meu organismo. Então, adotar uma dieta equilibrada é a melhor opção que a gente faz para a gente poder proporcionar para o corpo tudo que ele precisa e as calorias necessárias para ele se manter ativo. Essa é uma pergunta que eu gosto.
que come um vegetariano? Bom, eu posso lembrar de alguns, Rê, depois alguém complementa. Nós comemos grãos, quer dizer, cereais, legumes, verduras, frutas, ovos e laticínios. Não sei se esqueci alguma coisa. Muito bem. Então, é errado a gente dizer que um vegetariano come apenas vegetais e saladas, né? Então, as pessoas sempre acham que a gente só come salada, né? E aí eu trouxe aí toda a pirâmide e a quantidade de coisas que a gente tem. A gente faz um uso melhor dos grãos, de feijão, soja, lentilha, a gente tem aí uma série de cereais que são necessários. Nós temos uma infinidade de frutas na nossa alimentação e nós somos favorecidos, né, por morar numa região aí tropical. A gente tem as verduras, os legumes e os tubérculos, os azeites, as oleaginosas, que eu sempre me enrosco, que a gente também tem que fazer um uso moderado, mas é importante, né? Ela é rica em uma série de coisas que a gente precisa na nossa alimentação. E não tem problema também a gente comer os doces. A gente só fala assim, coma doce com moderação, né? Porque você está substituindo aí, e a gente come ovos e a gente come laticínios. Então, gente, olha a gama de coisas que a gente tem numa alimentação sem carne. E, no entanto, a gente percebe, porque quando a gente fala que vai almoçar na casa de alguém que nos convida, a primeira reação que a pessoa tem, nossa, o que eu vou fazer para você? Acho que eu vou te fazer uma massa, né? Porque essa a pessoa fica perdida, né? Mas tem uma série de coisas que estão na nossa alimentação vegetariana. Em outras palavras, de maneira resumida, pode-se dizer que a gente se alimenta de tudo, menos a carne. O vegetarianismo, ele não é uma coisa desse século nem do século passado. O vegetarianismo é uma coisa que vem ao longo, desde a época desde antes de Cristo. Tá? Os profetas, por exemplo, eles eram todos vegetarianos. Né? Os essênios, antes dos essênios tinha os nazireus, né? Todos vegetarianos. Nenhum iniciado que foi profeta que teve que renascer aqui com esse corpo denso e tal. Nenhum deles, com certeza absoluta, sem nenhuma dúvida, comiam qualquer coisa de animal, mesmo numa época, em lugares inóspitos, como eram naquela época anterior, lá, né? A gente vê aí pela história, né? A gente vê a condição lá de terra, de fertilidade, etc. e tal, que levava as pessoas, né? E mesmo porque a gente sabe o seguinte, gente, quando você atinge o grau de adepto, né? Na Fraternidade Rosa Cruz, já na Ordem Rosa Cruz, você come muito pouco. A sua comida, o seu alimento é muito mais provido do éter do que do alimento químico mesmo, né? Então você não precisa tomar café, almoçar, jantar, fazer, sei lá, 3, 4, 6 refeições por dia, porque a capacidade sua de transmutação das coisas que entram dentro do seu corpo para nutriente é fantástica. Seu corpo denso alcançou a perfeição, né? Então, estou falando isso porque diz o seguinte, que fica pensando, né? Pô, vegetariano é agora, não sei o quê, porra. Não, vegetariano é uma coisa que vem lá de trás, né? Os próprios apóstolos, discípulos do Cristo, eram todos vegetarianos, depois que participaram com discípulos. Antes não, antes deles eram, por exemplo, São Paulo, por exemplo. São Paulo pode ter certeza que enquanto Saulo comia muita carne, e carne boa, porque ele é centurião, era o chefão lá, então não era para comer carne de calango, carne de caça, ele comia carne boa. Né? Depois, a partir do momento que ele foi iniciado e se transformou em São Paulo, obviamente que não. Mas isso é para dizer um pouco dessa coisa que as pessoas falam, puxa vida, ele não come carne, o que eu vou preparar para ele, né? Na realidade, isso tem um pouquinho de astúcia atlante, né? Eu cansei de participar de churrascos, obviamente todos aqui também participaram, e era mais uma chacota do que qualquer coisa nesse sentido, né? Então você vai comer o quê? Vai comer a sobra, vai comer a salada, o tomate, a farinha, né? Isso beira uma ignorância, a gente tem que ter compaixão, irmãos e irmãs que pensam assim, né?
porque beira a ignorância da pessoa, né? E, logicamente, motivo de chacota, astúcia atlântica, coisa nesse sentido. Então, esse negócio de falar que ser vegetariano é difícil, nunca foi e jamais será. Nunca foi e jamais será. Agora, como bem colocado aqui, não adianta ser vegetariano por modismo, Sim. porque minha namorada é, meu namorado é, meu marido é, minha esposa é. Não, é por causa que você tem as convicções que aqui foram muito bem colocadas, né? Primeiro, mas principalmente a compaixão de irmãos e irmãs jovens que estão evoluindo, né? E o que está muito em modismo que a gente está vendo, não criticando nenhum também, respeito demais os veganos, né? Tem muita comida boa vegana também, mas a gente não pode ser totalmente radical, como alguns veganos, né? Mas respeitar cada um também, porque a gente viu nas reuniões anteriores que a gente tem como fazer escolhas e substituições, né? Opinião pessoal minha. Pessoal, se você não come, não consegue obter ovos, que você tem certeza absoluta que provém de galinhas e de aves, que são criadas soltas, que não são criadas em gaiolas apertadíssimas, que tem que ficar botando 4, 5 ovos por dia, comendo ração o dia inteiro, etc e tal. Se você não consegue obter leites e derivados vindos de vacas e animais, que também são criados em pastos soltos, são criados de uma maneira mais humana possível. Se você não consegue obter mel de abelhas que são criadas em lugares onde não tem agrotóxico, ou seja, estou falando aqui de orgânicos, né? Se você não consegue ter isso, seja por questão financeira, seja porque você tem preguiça, seja porque, sei lá, difícil, parará, seja vegano, ok? Então, se você não consegue, seja vegano. Porque se você chegar e continuar comendo ovos de granjas, onde os nossos irmãos e irmãs aves são muito maltratados, ou bebendo leite ou derivados de vacas e outros animais que são muito maltratados, como a gente vê isso na televisão e vê isso na internet de monte. E a mesma coisa de abelhas que necessitam buscar o seu mel, o seu pólen em flores baseadas em pesticidas e fertilizantes, você está continuando do mesmo jeito. Você continua tendo o mesmo problema de falta de compaixão, entendeu? Por mais que você fale, não, está sendo sim. Porque você está estimulando e mantendo essa indústria nociva que é baseada na ganância, que é baseada no ódio, no egoísmo e no caramba quatro. Mesmo porque, gente, a gente sabe o seguinte, o que acontece com uma vaca que é tratada lá no confinamento e tira leite lá direto, um monte de leite lá, qual o destino daquela vaca lá? É o frigorífico. Qual o destino da galinha que bota e daqui a pouco ela não consegue botar mais? Para onde ela vai? Frigorífico. Entendeu? Então você está sendo conivente sim. Tá? Então, se você não consegue, seja vegano. Agora, faz um esforçozinho, tem bastante, graças a Deus. Tem muitos irmãos e irmãs aí, fornecedores de alimento, de leite derivados, ovos e mel, que são extremamente orgânicos. E que, graças a Deus, tem muitas entidades, né, que estão fiscalizando isso de uma maneira extremamente rígida, né? E que a gente pode ter. É mais caro, é o dobro do preço. Bom, então, se você acha que isso é caro para você, não consuma. Não consuma. E mais isso, hein? Quem come fora. Quem come fora e come em restaurante e come desse jeito, também está sendo conivente. Então, os medicamentos são mais caros, Carlos. Exato, bem mais caro, exatamente. Então, gente, ser vegetariano não é fácil não, viu? Pensa que é facinho, Você for vegetariano por motivos espiritualistas, como nós somos, por motivos esotéricos, não é fácil não, viu? Então, vou para fazer só mais uma pequena reflexão aqui, né? Por que a gente é carinhoso e se revolta com crueldade com esses bichinhos e a gente não se sensibiliza com a vida desses, né? Então, seria porque a gente ainda é muito irracional e egoísta no nosso sentimento de proteção? Fica aí para a gente refletir, né? Por que eu permito e eu me escandalizo quando eu vejo alguma crueldade com algum
animal que é tido como animal de estimação e não me solidarizo nessas outras situações. E quando vai comer em restaurante, seja vegano. Graças a Deus também, os restaurantes, até os self-services hoje, tem muita. Aliás, um dos melhores lugares para você comer, por incrível que pareça vegetariano, é a churrascaria, porque você tem um buffet de frutas, legumes e verduras, as pessoas, eles fazem questão de colocar por questão de economia, né? Porque você sabe, quem come mais e come menos carne. E nós vegetarianos, a gente se esbalda no lugar desse, né? Onde é que você acha 6 tipos de queijo por mês? Não, fora os gigantes. Fora os palmitos, tá tudo vegetariano. Nada como uma boa churrascaria, né? Já comi muito quando saía por serviço, né? E o pessoal ia em churrascaria, falava, mas você vai pra churrascaria, você é vegetariano, o que você vai comer lá? Fique tranquilo, meu cara. Deixa comigo, eu tô lá na festa. Lá tem aquele queijo nozinho na brasa que nada substitui. Pessoal, então assim nós encerramos o capítulo 17, método para adquirir o conhecimento direto, viver e deixar viver, do conceito Rosa Cruz do Cosmo, de Max Rendel. E a gente então vai fechar essa reunião com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver o que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso, para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vive em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, e que as rosas floresçam em vossa cruz.